Existe uma diferença silenciosa entre viver se cobrando o tempo todo e viver com confiança de verdade. Muita gente acha ou acredita que confiança é uma coisa que se aprende quando a vida melhora, mas na maioria das vezes ela nasce antes disso, dentro de você, enquanto nada no mundo externo mudou ainda. E talvez o que esteja faltando não seja força nem motivação, mas uma chave interna que você não aprendeu a usar ainda. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a chave para se sentir mais confiante todos os dias. Bora lá para mais um vídeo? Na verdade, eu trouxe algumas chaves para se sentir mais confiante todos os dias. E se você conseguir praticá-las todas, ótimo. Se não, praticando uma de cada vez, aos poucos, cada dia uma, você já melhora e muito a sua autoconfiança. E a primeira chave é a consciência de si. Beleza, e o que é essa consciência de si? Se você caiu aqui de paraquedas e não viu outros vídeos que eu já falei sobre isso. Então, consciência de si é você entender quem realmente é esse ser humano. É como se você estivesse descrevendo a si mesmo na terceira pessoa. Se você estivesse descrevendo a si mesmo para uma outra pessoa, você está apresentando esse ser humano para outro alguém. Quando você for fazer isso, quando você for apresentar esse ser humano que é você para outro alguém, o que você vai dizer desse ser humano? Ah, eu sou desse jeito, ou melhor, fulana, no caso, digamos que eu vou me apresentar para alguém. Como eu vou me apresentar? A Diuli é uma mulher assim, desse jeito, que gosta disso, desgosta daquilo, tem essas qualidades, tem esses defeitos, pratica esses hobbies, tem esses valores e constantemente faz isso, isso, isso e assim vai. Então, consciência de si é você conseguir se descrever como se estivesse apresentando você mesma a outra pessoa. Você tem essa consciência de si, você conhece as suas qualidades, os seus defeitos, os seus gostos, desgostos, os seus pontos vulneráveis e também os seus pontos que te elevam, que te fazem bem, que são as suas ferramentas de poder, que você faz muito bem feito e de extrema qualidade. Você se conhece profunda e externamente? Porque quando a gente tem consciência de nós mesmos e quando a gente aceita esse ser que somos cada um de nós, quando a gente aceita as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos valores, quando a gente se reconhece nesse ser e diz, beleza, esse ser sou eu. E é isso, é esse ser que eu tenho que carregar e tenho que fazer o melhor com ele e bora lá para a vida fazer isso acontecer. Se você se reconhece a esse ponto, você já tem a primeira chave da virada ali, né? Porque você consegue fazer escolhas mais alinhadas com esse seu ser, com essas suas qualidades, com esses seus defeitos. Você pode trabalhar melhor os seus defeitos, aquilo que você não gosta em você. Não quer dizer que você vai mudar totalmente esses seus defeitos, mas você pode amenizá-los se eles te prejudicam tanto e você tem essa consciência. Aquelas qualidades que você não tem, mas que você deseja adquirir, você pode investir mais nisso, investir tempo, conhecimento, sabedoria, investir para adquirir esses conhecimentos, esses aprendizados que você não tem. Então, tantas coisas que você pode fazer a partir dessa consciência de si, que com certeza é muito importante a gente ter essa consciência, a gente se reconhecer, se entender também e se aceitar. Né? Se aceitar não para ficar, né, na nossa média, ou seja, na nossa mediocridade, mas para permanecer com aquilo que é bom e aquilo que a gente não quer que permaneça, a gente soltar, deixar ir, ou melhorar, né? Ou
substituir por coisas melhores, por práticas melhores, enfim, né, você vai adequar para a sua vida. Então essa é a importância de conhecer a si mesmo. Essa é a primeira chave para você ser uma pessoa mais confiante. Porque como que você vai ser confiante se você nem se conhece, você nem se entende, você nem se aceita muitas vezes? Então, primeira chave da virada. Segunda chave da virada, autoconfiança. Temos que ter autoconfiança. E é difícil, gente. Pode parecer bonito falando assim, ai, autoconfiança eu tenho, eu confio no que eu faço, eu confio nas coisas que eu acredito, eu confio, eu confio, eu confio. Mas se a gente parar para ver mesmo, para pensar realmente, será que a gente tem autoconfiança mesmo? Será que a gente usufrui dos benefícios dessa autoconfiança? E eu não estou falando de pessoas egoístas, né, que querem passar por cima do rolo compressor porque se acham autoconfiantes, porque se acham, na verdade, melhores e superiores que os outros. Não é isso. Autoconfiança é você reconhecer a si mesmo, que foi a chave 1, fazer uso disso que você tem, desses valores, dessas coisas boas, trabalhar as que não são tão boas, né, melhorar você cada vez mais, para que quando você precise contar consigo mesmo, você tenha confiança de, sabe, apostar todas as fichas naquilo que você acredita, naquilo que você quer fazer, naquilo que você sabe que consegue fazer. Por quê? Porque você confia em você confia nas suas habilidades, nas suas escolhas, no seu feeling, na sua intuição. Então você confia em si porque você se conhece, porque você se entende. Então é muito importante a gente ter autoconfiança, manter essa autoconfiança, mas sempre se analisando, sempre fazendo a autoanálise, né? Será que eu não estou aí com o ego super inflamado e por isso eu estou confiante demais? E aí pode ser muitas vezes o caminho da nossa derrota, né? Porque está confiante demais. Então a gente sempre tem que estar dosando, a gente tem que estar no meio termo, né? Nunca se achar, autoconfiar demais, mas ao mesmo tempo não ter autoconfiança, um fracasso total. Então a gente tem que confiar sim nas nossas habilidades, mas sempre se analisando. É ter uma força interna resistente. O que é isso? É ser tão confiante e ter tanta consciência de si e ser tão empática consigo mesmo ao ponto de conseguir se levantar nos momentos difíceis, mesmo se ninguém te acolher, mesmo se ninguém te der a mão para te ajudar a se levantar. É você ser a sua fênix, renascer das cinzas quando for necessário. E quando você precisar dar um passo à frente, quando você precisar arriscar, você ter essa força interna, né, de apostar as fichas com confiança. Não, eu vou fazer porque eu consigo, porque eu acredito, sabendo que há duas possibilidades nesse caso. Pode dar certo, e a probabilidade é maior para isso, já que você está apostando nisso, mas também pode dar errado. Se der certo, pronto. Felicidade. Se der errado, eu vou me levantar e vou continuar. Isso é ter essa força interna, é não depender dos outros para se levantar nos momentos difíceis. E eu sei que isso é complicado, não é qualquer situação que a gente tenha a nossa força interna inabalável, é muito complicado e eu sou bem vulnerável nessa parte. A minha força interna, dependendo da situação, ela fica fraca e muitas vezes eu preciso sim de mãos para me levantarem, mas eu busco manter esse músculo da força interna o mais saudável possível que eu consigo na minha vida, para depender cada vez menos dessa força externa para me levantar se for necessário. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, né, nos momentos em que eu preciso, mas eu já entendi que se por algum motivo, em algum momento, eu não tiver uma rede de apoio, eu sou a minha rede de apoio. Eu tenho que me levantar, eu tenho que tirar forças de dentro de mim e eu tenho que buscar aquilo que me move para fazer com que eu caminhe, que eu dê alguns passos e que saia daquele lugar ali que está me mantendo estagnada, seja pelo motivo que for.
E é difícil quando a gente está no fundo do poço, né, ter essa força interna, mas a gente tem que o tempo todo estar fortalecendo esse músculo da nossa força interna. É ter presença consciente. Presença consciente de preferência todos os dias. É você não estar fantasiando o seu mundo e ter consciência da sua realidade atual. E ter consciência para quê? Para que você veja aonde você está, o meio que você está inserida, quais são as possibilidades, o que você está fazendo ali, o que você pode fazer, o que você não pode fazer ou o que não deve, para que você não complique ainda mais a sua vida e para que você melhore cada vez mais naquilo que você conseguir todos os dias. E se o que eu puder fazer no meio que eu estou inserida é simplesmente sobreviver, que assim seja, que eu sobreviva todos os dias, que eu permaneça ali. Se eu puder aprender, sei lá, se é uma escola, se é um ambiente de aprendizado, que eu aprenda tudo que eu puder naquele dia. Se for algo que vai acabar comigo, sugar minha energia, acabar com a minha paz, que isso me abale o mínimo possível. Então, ter essa consciência do ambiente que a gente está, da onde a gente está, do tempo, espaço, época, dia do ano, mês, hora, tudo isso faz com que a gente tenha os pés no chão e que a gente trabalhe com a verdade. E eu sei que a ilusão, ela é linda, ela é maravilhosa, é muito bom a gente se iludir com a fantasia. Porém, quando a gente volta para a realidade, a gente se depara com um cenário totalmente diferente, muitas vezes, da nossa fantasia, e isso nos decepciona, isso nos abala, isso nos fragiliza. Quando a gente muitas vezes não pode se dar ao luxo, né, de se abalar, de ter toda essa negatividade que vem com o contraste da realidade. Então, é bom sim a gente ter objetivos, querer coisas melhores, usar a imaginação para idealizar cenários diferentes, principalmente quando a gente está numa situação difícil, porque todos os planos, todas as construções, elas começam no campo das ideias, são planejadas ali e depois elas são levadas para a realidade. Então começa lá no imaginário de alguém, beleza. Porém, esse imaginário tem que ser um imaginário próximo do real, para que realmente isso aconteça, para que se transforme em algo objetivo, né, em objeto propriamente dito. E assim é com a nossa vida também. Então, se eu quero que a minha vida seja melhor, se eu quero estar num ambiente melhor, numa casa melhor, sei lá, num estado melhor, num país melhor, sabe, num ambiente melhor, eu vou ter que primeiro me imaginar lá, pensar nas possibilidades, o que eu posso fazer e tudo mais, beleza. E aí depois partir para a ação. Mas eu tenho que ter esse cenário na minha cabeça, no meu imaginativo, um cenário real. E para eu ter esse cenário real, eu tenho que estar com os pés ancorados no chão. Eu tenho que saber da real possibilidade de tudo, né? De tudo o que eu quero, dos passos que eu quero dar e da vida que eu tenho hoje, né? Porque eu preciso saber qual é o ponto de partida, da onde eu vou sair para onde eu quero chegar. É como uma viagem. Eu vou sair do município tal para chegar no município tal ou na localidade tal. Então eu vou fazer esse trajeto por esse meio de locomoção e parará, parará, parará. A vida é assim. Eu estou hoje aqui, nesse lugar, e eu quero no futuro estar em outro lugar, em outra situação, de outra forma. Qual o caminho que eu vou fazer para isso? Então eu vou usar sim o campo das ideias para depois praticar, mas ancorada na realidade, vivendo as reais possibilidades para que todo esse cenário se desenvolva e aconteça realmente. E essas foram as 5 chaves para que você se sinta mais confiante todos os dias. Coloque isso num post-it, deixe num lugar onde você enxergue todos os dias, para que você relembre disso de manhã, né, dessas orientações que com certeza vão guiar o seu dia para que você seja uma pessoa mais confiante. E a confiança é algo bom, então você já começa o dia ancorada em coisas
coisas boas. E aí a tendência, né, é que coisas boas venham a acontecer com mais frequência do que coisas ruins. Não estou te garantindo nada, mas estou te dando possibilidades. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda, discorda? Você já pratica essas orientações? Tem possibilidade disso acontecer na sua vida, de você praticar essas chaves para melhorar a sua confiança, para manter a confiança todos os dias? Quais outras dicas você daria para acrescentar nesses tópicos de ensinamentos? Deixe aqui nos comentários para a gente ir se ajudando cada vez mais. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que merecem receber essas informações e assista ao próximo vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por estar aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau!